Opa, voltei. O que aconteceu, gente? Caiu aqui tudo. Vamos ver se a pessoa se reconecta. Nossa, o papo tava muito legal. O papo tava ótimo, caiu tudo aqui. Não sei o que aconteceu porque a internet estava funcionando normalmente. Vamos ver se a Lilian entra de novo. Ai, que bom que vocês estão entrando de novo, gente. Deu um pau aqui. Coisas do home office, né? Coisas do home office. Essa internet aqui, não sei o que aconteceu. Lilian, vou te chamar de novo. Vamos continuar nosso papo que está muito bom. Deixa eu chamar a Lília. Coisas do home office. Oi, do home office. Olha que a internet estava funcionando normalmente. Eu sei o que aconteceu. A Interrompeu minha aqui. também, eu fiquei assim, Meu ai meu Deus. Deus. Mas bom que o pessoal está entrando. Acho que a conversa está boa. Vamos Sim, continuar. todo mundo voltou, ainda bem, obrigada, pessoal. Todo mundo tá voltando. Gente, porque de repente eu olhei e falei assim, ai, caiu tudo. Travou Ó, aqui. Eu não consegui ir para frente, não consegui ir para trás. eu também, eu olhava, clicava ali, o negócio assim, só me repetia. E eu assim, meu Deus! Vamos lá, Nath. Então, só para terminar, quando eu vou e travo a pessoa, não consigo deixá-la continuar falando, eu estou travando a minha escuta, não consigo solucionar o problema dela e ela não consegue contar para mim o problema dela. Então, é um bloqueio de escuta. Ou seja, pessoal, eu preciso aprender a escutar. Eu sei que é muito difícil, a gente é viciado em fazer isso, a pessoa começa a contar o problema, a gente já quer interferir, já quer meter o pé pela mão, mas eu preciso, pessoal, é muito importante. E ainda mais agora no home office, que eu nem tô lá para sentir a emoção da pessoa de perto. Então, eu realmente tenho que parar com essas pausas e cortes da internet, eu preciso parar e escutar a pessoa. Todo mundo quer participar, acaba atropelando o outro não termina a história dele, você fica sem saber o final, você já colocou outra no meio, né? E vira aquela bagunça. E se você tem aquela coisa de ter um problema, talvez de relacionamento, ou não gostar muito do chefe ou de um colega, aí que você já bloqueia mesmo, né? Não importa o que ele falar, você não vai absorver, né? Não, você não vai absorver, você não vai ajudar a outra pessoa vai ficar com aquele engasgado aqui, só vai piorar a situação. Então, assim, para uma comunicação, eu tenho que entender o seguinte: a comunicação ela é um jogo de vai e volta. Então, receba a bolinha inteira do outro lado para você devolver a bolinha inteira do outro lado. E existe uma dica de comunicação, pessoal, e assim, lembrando que e-mails são muito complicados. O legal é a gente conversar. É, a primeira coisa é a paráfrase. Para quem não sabe o que é uma paráfrase, é você escutar tudo ou ler tudo e depois repetir com as suas próprias palavras o que a pessoa falou. Então, se a pessoa te contou uma coisa ou se ela está te perguntando alguma coisa, escute, receba essa informação e repita essa informação para a pessoa com as suas próprias palavras. Isso é um cheque para você saber se você entendeu realmente o que a pessoa quer. Então, se o seu chefe está te pedindo, olha, o projeto vai ser assim, 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 assado, olha para ele, recebeu essa informação, chefe, então o que você está me pedindo é isto, isso e isso. Você conferiu. Dali para frente, esse erro não vai acontecer. Principalmente no home office, que você está ali, distante, não sabe se entendeu ou não. Confira, pergunte, faça essa paráfrase com a pessoa. Mesmo que ela olhe e fale assim, nossa, está tomando meu tempo para conferir? Sim. Esse tempo de conferência pode tomar, assim, evitar tanto tempo, salvar tanto tempo lá na frente que vocês não têm ideia, gente. É É. uma coisa muito importante. Aproveitando, Liane, que você está falando
dessa otimização do tempo, né? Como a gente está falando de produtividade no home office, vamos falar desses ruídos, né? O excesso de e-mails, o excesso de reuniões desnecessárias, a preocupação com bater cartão, de você ter um horário fixo e não exatamente um resultado. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Como que a gente Isso. pode melhorar e tentar fugir desses ruídos? Eu acho que assim, excesso de reunião, pessoal, não precisa. Como eu disse, se você, por exemplo, manter essa volta de feedback e você ter tudo muito organizado, você não precisa ter um excesso de reunião. Ai, todo dia a gente tem uma reunião às 10. Para quê? Se eu tenho uma agenda organizada, você tem o seu compromisso correto ali, você não precisa ter uma reunião todos os dias às 10. Faça um feedback no final da semana com essa troca de comunicação correta, que você não precisa ficar ligando todos os dias às 10 para todo mundo, a não ser que seja para essa troca de ideias legais, onde você interage com a equipe. Outra coisa, esse excesso de e-mail. Tudo se manda um e-mail para confirmar. Na verdade, é até perigoso, porque se você escrever uma palavra que o outro entendeu errado, pronto, você desaba uma equipe inteira. É muito importante. Então, muito cuidado com os e-mails. Na verdade, se você montar um e-mail com todas as informações necessárias, é quase que essa agenda organizada. Então, assim, pessoal, eu preciso de tal informação, tal informação, tal informação. Monte ali, ao invés de ficar mandando um monte de coisa separada. Vai ser mais fácil para você, porque se você tiver na dúvida, você vai no seu próprio e-mail e confere, não, eu pedi essa informação. E vai ser mais fácil para o outro também. Não vai ficar um monte de e-mail perdido no meio de uma selva de e-mail, né? A gente tem que pensar nisso. Então, otimização de tempo e otimização para você e para sua equipe. Os dois ganham. Isso é muito É uma, maravilhoso. Né? uma técnica que a gente tem é de ter também momentos para ler e-mail, né? Então, assim, muita gente separa o começo do dia e o fim do dia para ler e responder e-mails. E aí você prioriza as suas respostas. Então, se é algo que você pode resolver em até 2 minutos, vai lá e já faz, porque aí você tira isso da sua frente. Se é uma coisa que vai demandar um pouco mais de tempo, aí você coloca na sua agenda ou na sua to-do list como uma tarefa a ser feita. E outra dica que eu acho que é legal, porque também fica assim, né? O papo de e-mail o dia inteiro. E aí você está fazendo lá uma apresentação, ou montando um projeto, ou fazendo uma atividade específica que você precisa se concentrar, e aí fica lá aqueles e-mails te deixando ansioso e toda hora você para ler e nem sempre é um e-mail que é direcionado para você, né? Ou não é importante para aquele momento. Então, separar momentos para ler e-mail, no começo do dia, depois do almoço, no fim do dia, é interessante. E outra coisa, muito cuidado com aquela coisa de copiar a todos, que é o que você falou, né? Você quer mostrar para o seu chefe que você está fazendo, então você copia o seu chefe em todos os e-mails. O seu chefe vai ficar com a caixa de e-mails, com 500 e-mails, e na hora que ele precisar aprovar aquele que é o mais importante, está lá no meio, ele não vai encontrar, né? Ele não vai encontrar e ele não vai ler mais os seus e-mails, gente. Então, cuidado com isso, tá? Porque ele vai olhar e falar assim, você de novo? Não. Então, assim, saiba o que mandar de importante. Mostre para o seu chefe que você está trabalhando, mas mostre o que é importante, tá? Não mande figurinhas de coração para o seu chefe, por favor. Tá? Sabe, memes, não mande, só mande coisas que é importante. Tem uma coisa, Nath, que é muito legal, que em inglês a sigla é MIT, Most Important Things, que eu acho que, assim, no dia, quando a gente abre a tela do computador, eu sou meio a louca do post-it, mas o que a gente pode fazer, de repente, fazer uma lista dessas coisas mais importantes do dia, né? Então, checou, abriu seu computador, abriu o seu e-mail, olhou as coisas mais importantes, ali, conferiu. E aí, coloca qual é a sua prioridade do dia. E pendura ali no seu computador essas coisas mais importantes. Por quê? Enquanto você não terminar essa lista do mais importante do dia, você não vai focar nas outras coisas que você tem ali.
Porque isso aqui é um lembrete para você que está na sua cara, na sua frente, que isso aqui hoje você tem que terminar. Que isso aqui hoje você tem que conferir. Então, não vai fugir da sua cara, não vai fugir da sua memória. Ele está aqui, pendurado na tela do seu computador. E aí, terminou aquilo, aí sim, você pode ir para um outro momento, você pode ir fazer as coisas, porque o que acontece no home office é que o gato mia, o interfone toca, o filho grita, existem várias coisas ao redor que não aconteceriam se a gente estivesse numa baia no nosso escritório ou qualquer outra coisa. Quando eu tenho um post-it ali na frente, eu posso até ir correr atender o telefone. Adorei a minha prima aqui, adorei. O filho grita. O filho grita. Mas assim, o filho orgulho. Mas assim, eu tenho que voltar ali. Eu vou socorrer o filho, eu vou. Mas eu volto ali, eu não perdi o foco. O papelzinho tá ali. Enquanto eu não terminei aquilo, eu não vou mudar a tarefa. E isso é muito importante. É uma comunicação de mim para mim. Esse é o ponto. É um recado de mim para mim. Assim você não perde o foco. Outra coisa que ajuda também é na hora de priorizar a leitura dos e-mails, porque normalmente a gente tem centenas, dezenas de e-mails para ler, prioriza. Para quem é mais importante você responder? O cliente. E depois, o chefe. Depois, os colegas. Por último, sei lá, os e-mails da própria empresa. Então, você também, a hora que você sabe quem é o remetente mais importante, você vai direto naqueles e-mails foco e aí você já consegue também aproveitar e fazer essa listinha do Meet, o seu post-it, para conseguir tocar as atividades que são prioritárias naquele dia, né? Sim, isso é muito importante porque, na verdade, a gente recebe e-mail de todos os lados. Então, ali, eu tenho que responder o cliente interno, que são, de repente, os funcionários, os clientes externos, o chefe, o vendedor, o marketing. Então, faça a sua lista, porque também vai te dar esse foco. E você não vai ficar perdido ali. É o financeiro. Então, tenha isso, porque aí o seu dia fica mais organizado e você não se perde no seu dia. Porque o home office, ele realmente faz com que, se você não tiver um processo de organização e se comunicar, eu hoje preciso fazer isso, você vai chegar às 5 da tarde andando pela casa, de um lado para o outro, sem saber para onde você vai, e o seu computador vai estar ligado e você olhou e falou assim, não fiz nada. Não fiz nada. Fazer a gestão do tempo é fundamental, exatamente. É a gestão do tempo e a gestão da sua comunicação com você e com as pessoas que estão na sua casa também. Então, olha, eu preciso fazer isso, então vamos dar um tempo. Eu preciso, olha, eu vou almoçar a tal horário, eu preciso voltar. Então, esse tipo de... é um recadinho de você para você. Eu acho que é isso que é importante também. E aí a gente estava falando das reuniões excessivas, né? Como que a gente pode deixá-las um pouco mais produtivas? Quando a reunião não é nossa, dificilmente a gente consegue, mas talvez fazer aquela coisa do resuminho para entender qual é a responsabilidade de cada um no final, como a Lilian havia comentado, para você ver se você realmente entendeu aquilo que o chefe, que o gestor, que a pessoa que propôs a reunião está querendo, se você entendeu aquilo, você faz esse double check. Se a reunião, quem propôs é você, uma coisa que ninguém faz e que ajuda, não é fazer ata. Ata é chato, ninguém gosta de fazer. É você ter o passo a passo, assim, o tema, o que você vai discutir, ter exatamente as pessoas que são importantes para tomar decisão ou trazer ideias para aquilo que você vai discutir. A reunião tem um começo, meio e fim, começar e terminar no horário, porque a gente sempre deixa aqueles 5 minutos para os atrasadinhos, acaba estendendo depois, e fazer reuniões curtas. Se de repente a reunião não resolveu o problema, marca um outro dia, um outro horário. Essa coisa de fazer reunião de 2, 3 horas não vai andar. Chega uma hora que ninguém mais está focado, a escutativa já não existe mais, a comunicação já está truncada, então é melhor fazer blocos menores de encontros e que sejam blocos para realmente resolver alguma questão, né?
Eu acho que assim, quando você coloca um tempo muito grande numa reunião, o que vai acontecer é que a pessoa está na tela, olhando para a tela, mas você pode com certeza olhar na cara da pessoa que ela vai estar com o olho no celular dela, porque ela vai estar vendo mensagem de WhatsApp, ela vai estar vendo Instagram, ela não vai estar escutando, ela não vai estar presente. E é o que a gente precisa, que é uma habilidade, que é a presença autêntica da pessoa, presença genuína. Então, essa participação, esse pedido de resumo, todo mundo entendeu? Fulano, qual é a sua meta? Fulano, qual é a sua parte? Ciclano, porque isso, se você costuma fazer isso numa reunião, ninguém mais vai tirar esse foco da reunião. É uma reunião rápida, onde você passa a função de cada um e no final você não é cobra, mas você faz esse cheque. Cada um colocar a parte que tem que fazer, eu acho que você mantém todo mundo focado na reunião. E aí não tem essa de ficar enquanto tá um olho na tela, né? Frito o peixe, olha o gato. Você não tem isso. Você tem essa interação e até quando você tem a interação de todo mundo na reunião, você gera ideias. Você gera brainstorm, você gera muito mais. Porque quando todo mundo está olhando para o celular, ninguém participa, ninguém dá ideias, ninguém faz nada. Então, eu preciso de pessoas interagindo, comunicando. Eu não preciso de pessoas pulando para lá e para cá, né? Esse é o grande ponto. É isso mesmo. E Lilian, a gente está falando aqui de produtividade e de comportamentos, habilidades que a gente tem que desenvolver. A gente está em constante aprendizado, né? A gente falou do lifelong learning, do aprendizado contínuo. E aí a gente quer se desenvolver profissionalmente. A gente está dentro da nossa casa, do nosso quarto, de um escritório, longe de todo mundo, muitas coisas para desenvolver. Por onde eu começo? Estando nessa situação em que eu não vejo meus colegas e eu quero continuar me desenvolvendo, por onde que eu começo? Qual é a habilidade que o ponto de partida? Ou como que eu consigo me desenvolver dentro do home office? Então, vamos lá, pessoal. Eu tenho que ter esse lifelong learning muito em mente. Eu não posso parar de me desenvolver. Então, assim, habilidades que eu tenho que tentar. Eu tenho que tentar ter esse poder de contar uma história. Eu tenho que ter esse poder de transmitir uma ideia. Então, eu acho que o storytelling é uma ótima, uma grande ideia para o desenvolvimento de todo mundo. Quando você consegue transmitir uma ideia com paixão, sabendo o tom que você vai usar, o timbre de voz. Então, quando você lê um texto, blá, 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 tipo professora do Charlie Brown, sabe? Blá, 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 blá. Esse texto, ele cai no ouvido de qualquer pessoa de uma forma. Porém, quando você entra de uma forma completamente diferente, falando, explicando esse texto, você mexe com as pessoas. Então, imagina o seu chefe chegando e falando assim, oi, a reunião de hoje vai falar sobre não sei o quê. Em 10 minutos você está dormindo. Tá com sono. Agora, se o seu chefe chegar e falar assim, hoje nós vamos, sabe, mexer com o mercado, hoje a gente vai arrasar, e ele conseguir transmitir a ideia que ele tem de uma forma completamente diferente, você vai sair dali com o olho brilhando. Por que os grandes comunicadores fazem isso? Porque eles sabem storytelling. Então, eu acho que é uma chave para o desenvolvimento. Outra chave para o desenvolvimento é a questão da escutatória, é como escutar pessoas, porque você vai aprender esses erros, os bloqueios, a parte muito linda de saber também como abrir a porta, o que as pessoas gostam de escutar e o que elas não gostam de escutar. Então, existem várias formas de se desenvolver nesse momento de escutatória. A arte do feedback, porque é uma arte para você ter que aprender o feedback, porque é muito difícil. E você, para receber, e é muito difícil você dar, porque você tem que ser incisivo sem machucar a pessoa.
Então, isso, né, é muito... E também o feedback, ele tem um segredo que é muito legal. Você não pode só elogiar. Você tem que elogiar construtivamente. Você também não pode só criticar. Você tem que criticar construtivamente. Existe uma técnica de trabalhar com feedback com cartas de baralho, para você descobrir se a pessoa ela está dando, por exemplo, uma carta de copas, ela está dando só coraçãozinho para você, e isso é completamente errado. Porque você não pode só dar coração para a pessoa. Por que que ela é tão boa só no coração? Tem que ter uma parte construtiva. Então, o feedback é uma arte, é um desenvolvimento. E quando você está aprendendo todas essas habilidades, nelas vem engajamento, nelas vem empatia, nelas vem colaboração. Todas essas skills vêm nelas, incluindo pensamento crítico, incluindo resolução de problemas. Outra, criatividade, Nath. Dentro de casa, nós aprendemos a ser muito criativos, né? Cada um de nós se virou como pôde da forma mais incrível do mundo. Então, a criatividade é também outra chave maravilhosa dentro do lifelong learning. Legal. E acho que também, para complementar tudo isso, o autoconhecimento, né? A gente saber quais são as nossas qualidades, a gente refletir sobre o que a gente precisa desenvolver, né? O Portal de Ideias, a gente tem a certificação da Extended DISC, que é um teste de perfil comportamental. A partir dali, você consegue identificar as suas fortalezas, os seus pontos a desenvolver, como você recebe uma informação, como você gosta que a informação chegue para você, e isso te ajuda também, de alguma forma, enxergando os seus colegas, o seu chefe, e assim você vai adaptando a sua comunicação também para comunicar para os outros. Porque tem gente que gosta da informação direta, tem gente que gosta de detalhamento, né? Então, depende, tem gente que gosta de uma coisa curta e simples, tem outra que gosta de fazer daquilo um evento, né? Então, é legal você também se enxergar e aos pouquinhos você vai... Quanto mais você se enxerga, você vai enxergando os outros também, né? Então, acho que é um exercício constante que a gente deve fazer de autoconhecimento que vai ajudar a gente a ver o que a gente precisa desenvolver, principalmente de soft skills, né? Exato, porque, na verdade, o autoconhecimento é o primeiro passo da inteligência emocional. Né? E aí ele vai, quando você se autoconhece, você consegue liberar a porta, e aí você consegue liberar a porta da empatia, você consegue conhecer o outro. Então, tudo isso é muito importante para isso, né? E aí nós vamos bater um papo, a gente tem todos esses cursos, né? Inteligência emocional, feedback, criatividade, porque a gente vai trabalhando essa porta também. Então, o autoconhecimento é muito importante para você conhecer esses pontos. Peraí, a Priscila fez uma pergunta aqui. Como evitar e saber lidar com a síndrome do impostor no home office? Nossa, Priscila, a síndrome do impostor, ela é muito importante. A primeira coisa, pense que você não é um impostor. Essa é a primeira dica. Porque se você chegou onde você chegou, e se você está trabalhando como você está trabalhando, você não é um impostor. Isso é uma dica que, assim, eu como educadora TED, eu tenho chave para vários TEDs, várias coisas. E uma das coisas, um dos TEDs que a gente trabalha é o da síndrome do impostor. E ele começa falando isso. E a gente tem muito essa mania, e também é o nosso cérebro, tá? Ele adora passar a perna na gente. A gente tem muito essa mania de achar que a gente não é capaz. E isso vem da gente, isso vem de outras pessoas que adoram, isso vem da gente conseguir, por exemplo, as pessoas olharem, isso vem muito das redes sociais, a gente olhar para as pessoas e falarem, nossa, essa pessoa é tão legal, e a gente não sabe o que está por trás essa pessoa é tão legal. Então, confie no seu trabalho, faça a sua parte, mostre, comunique, converse, troque ideias. Essa é uma grande parte. Se você usar da sua comunicação, você vai ver que as pessoas do outro lado não são tão quanto você pensa. E você tem a capacidade de mostrar
que você não é uma impostora, que você faz o que você faz muito bem feito. Que você só está aí, você só chegou onde você chegou porque você tem capacidade. E você pode melhorar, desenvolvendo habilidades de todas as formas. E cada certificado que você ganhar, vai lá, apresenta e mostra. Porque isso não é ser impostor. O impostor, na verdade, é o cara que vai lá, posta no Instagram uma foto super bonita e não faz nada. Ó, a Lu tá colocando aqui, o autoconhecimento também é uma ferramenta poderosa contra a síndrome do impostor. É a verdade. É. Muito legal. Gente, para não estender muito também, assim como as reuniões, eu quero vamos deixar uma última pergunta aqui para a gente fechar nosso papo. Que conselho você daria, Lilian, para uma pessoa que está começando a carreira, então ainda não tem muita experiência, ou para quem está começando agora numa empresa nova, ou que trocou o chefe no meio dessa pandemia, ainda não teve a oportunidade de conhecer o time pessoalmente, está começando uma carreira nova, uma oportunidade nova, no home office, no trabalho remoto. O que a gente pode deixar aqui de recado, de incentivo para eles, para melhorar a produtividade, para eles conseguirem esse início de desafio aí da melhor maneira possível? Olha, pessoal, eu tentaria o seguinte. A primeira parte é confie no seu trabalho, porque se você passou em todos esses processos de seleção hoje, que já estão malucos, né? Estão online, se você já passou nisso, é porque você tem esse poder, tá? Você tem esse poder aí de passar por isso. A segunda que eu vou contar para vocês é a seguinte. Vá fazendo com cada pessoa que você é apresentada numa reunião, chame essa pessoa, chame 2, se você for tímido e a pessoa achar que você não, porque essa pessoa está me chamando, chame 2, 3 e marque um coffee time. Aquele coffee time. E aí eu vou falar mais. Você chama de coffee time bônus. Por que você vai chamar de coffee time bônus? Ele é o bônus mesmo. Pensa que quando a gente estava no presencial, a gente gastava horas para chegar no trabalho. Principalmente quem mora em São Paulo sabe disso. Era horas de trânsito para ir, hora de trânsito para voltar. Então, a gente ganhou um bônus na nossa vida, na verdade, ficando no home office. Então, pega essa hora, esses 6 da tarde, que a gente estava no trânsito, parado dentro do carro, jogado, largado, pega e chama essa pessoa. Oi, vamos tomar um chá? Vamos tomar um café? Vamos tomar uma cerveja? Vamos conversar? Eu sou fulano, eu sou novo na empresa. Você tem uma dica para me dar sobre a empresa? Eu queria conversar sobre a empresa, o meu departamento é esse, eu sou novo, sabe? Se apresenta para a pessoa, para 2, 3, conversa, chama para esse happy hour pequenininho, de grupo em grupo, para você pegar. Você vai estar fazendo esse bonus time e vai estar criando relações ali, sabe? De corrente com a pessoa. É muito difícil hoje, porque a gente perdeu esse dom da conversa. Esse dom da conversa que os nossos avós tinham, que sentava na cadeirinha na porta da casa e ficava fofocando o dia inteiro, a gente perdeu. Mas a gente precisa reconstruir. Porque eu vou contar para vocês, pessoal, um mundo sem escuta, um mundo sem comunicação é um mundo muito perigoso. Então, a gente precisa reconstruir esse mundo. E a minha dica para vocês é, por favor, se comuniquem. Por favor, troquem ideias, né? O portal de ideias está aqui, a Vamos Bater um Papo está aqui, para vocês trocarem ideias, para vocês conversarem, escutarem, aprenderem. Um mundo sem escuta é um mundo muito perigoso. É isso aí, Li. Eu acho que as pessoas hoje têm que ser, mesmo as mais tímidas, que têm um grande desafio, no caso do home office, porque já tem uma barreira natural delas por serem mais introspectivas, e ainda assim elas não são colocadas, né, naquela situação em que elas têm que se comunicar, têm que se relacionar, para elas se sentem na zona de conforto. Então, acho que a dica aqui é ser curioso, é perguntar, é realmente ir atrás da informação e, no caso, anotar, para não ficar também sendo aquela pessoa chata de ficar perguntando 1000 vezes a mesma coisa. Mas é isso, é ter curiosidade, é correr atrás de fazer relações, mesmo que à distância,
porque isso aproxima, né? Eu, por exemplo, eu fiz teatro, eu sou formada, sou atriz, e nessa pandemia a gente fez o teatro online. E aí eu conheci turmas novas com quem eu contracenei e eu nunca vi pessoalmente. E a gente ainda assim conseguiu criar uma relação. Então, acho que essa é o principal. Você se aproximar das pessoas, conversar, se comunicar, trocar ideias é o fundamental para você ir estreitando laços. Porque, olha, eu vou falar que no final, mesmo à distância, você se sente perto daquela pessoa uma vez que você cria esse relacionamento. Sim, sim. Eu tenho uma prima que está assistindo aqui, que faz teatro, ela fez peças online, é muito legal. E assim, no começo a gente achava que era muito difícil criar laços online, mas não, é possível, a gente consegue montar isso, e eu acho que o mais incrível, por exemplo, é saber que se a gente conseguir manter esse relacionamento, manter esse contato, a gente vai conseguir. Porque, gente, tudo passa. Isso vai passar. E a gente vai conseguir ir para o escritório ou ficar em casa e fazer essa troca de híbrido, de repente não só remoto, mas o híbrido. Mas perceba que o home office, ele trouxe tantas oportunidades. De repente você pode estar morando numa outra cidade, trabalhando aqui em São Paulo, você não precisa mais viver nessa loucura para quem não gosta e pode estar trabalhando em outro lugar. Então, a gente tem que pensar no home office como uma coisa também que foi uma oportunidade muito legal para muita gente. Então, vamos pensar no lado positivo, de repente a gente daqui a pouco está voltando para o híbrido e de repente, enfim, cada um vai poder fazer, né? A gente abriu portas, a gente adiantou 10 anos aí de muita transformação digital e o que a gente tem que saber é lidar com essas habilidades comportamentais para trazer uma coisa muito legal e construir um mundo melhor. As habilidades comportamentais estão aqui para trazer um mundo melhor, e lidando bem com esse autoconhecimento, com a comunicação e a gente construindo tudo isso. Lilian, muito obrigada. Acho que foi uma conversa muito produtiva. Espero que todos que tenham assistido apliquem essas dicas para ter mais produtividade no home office, no dia a dia, que a gente continue se desenvolvendo sempre. Como a Lilian disse, o Portal de Ideias e a Vamos Bater um Papo estão super à disposição para conversar com vocês, para desenvolver todo mundo. Obrigada pelo seu tempo e vamos ficar de olho nos próximos. Vamos ver se a gente faz mais desses papos super agregadores aí. Com certeza, Nath. Muito obrigada, pessoal. Olha, vale muito a pena. Sigam, para o pessoal da Vamos que veio pela Vamos Bater um Papo, siga o Portal de Ideias. Quem segue o portal, sigam a Vamos Bater um Papo, @VBPapo. A gente está aqui esperando por vocês, tirem dúvidas, estamos aqui. Muito obrigada por todos que assistiram a gente. Nath, só tenho a agradecer o convite. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigada, gente. Uma boa noite. Depois eu vou publicar no IGTV essa live. Quem quiser assistir de novo, pegar as dicas, eu vou compartilhar também com a Lilian, vai ficar registrado lá no Vamos Bater um Papo também. Tá bom? Um grande beijo, pessoal. Boa noite. Um beijo para todos. Todo mundo. Obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.